Boa noite, amigos. Me chamo Eric, sou advogado, estudante do Direito Criminal, Direito Processual Criminal. E o intuito do canal é uma rede direta de comunicação para a gente poder compartilhar aqui nos nossos conhecimentos e também aprender com você através de perguntas e de sugestões. E o intuito é trazer breves comentários acerca dos mais diversos temas, visando o nosso amadurecimento profissional, o nosso amadurecimento em relação ao nosso conhecimento. E eu queria inaugurar esse canal, dizendo que para você se inscrever, para você começar a acompanhar, e aqui é uma porta aberta para a gente começar a se comunicar e se eu puder ajudar, com certeza terei imenso prazer em fazê-lo. Eu queria trazer para vocês aqui, como primeiro vídeo, tratar de um assunto extremamente relevante e atual, que é o pacote anticrime. O pacote de crime foi aprovado pelo Congresso Nacional, já entrou em vigor, a lei já procedeu, já ocorreram as respectivas alterações no Código de Processo Penal, na Lei de Crimes Hediondos, na Lei de Prisão Temporária. Houve uma série de dispositivos infraconstitucionais que foram alterados por essa lei extremamente significativa, Lei 13.964 de 2019, que provavelmente vai cair na sua prova, vai cair no seu concurso. Então é extremamente importante você estar atualizado em relação a isso. De início, é preciso que seja claro na nossa mente a distinção entre o sistema inquisitorial e o sistema acusatorial. Quem tem o mínimo de noção de processo penal entende o que eu estou falando. E você que não tem, se resume o seguinte: antigamente, o poder de julgamento e o poder de processo, o poder de processar alguém, o poder de julgar alguém, era centralizado em uma única pessoa. Isso é característica clássica do sistema inquisitorial. O poder de julgar, o poder de acusar, ele é inerente a uma única pessoa. E essa pessoa detém o poder pleno para produzir prova, para fazer o que bem entender, para poder chegar, teoricamente, à verdade real daqueles fatos ali e aplicar uma sanção a determinada pessoa. Só que esse sistema ele é deveras falho, porque ele atribui na mão de uma única pessoa todo o poder para que ela investigue, para que ela conduza uma investigação, para que ela processe, para que ela condene ou absolva uma pessoa. É óbvio que se a pessoa tiver todo esse poder nas suas mãos, ela não vai exercer com imparcialidade um julgamento de valor. Ela não vai exercer com imparcialidade a análise desses fatos, porque ela vai estar tendenciosamente atuando para condenar, é óbvio. Ela não vai exercer com a seriedade necessária o seu papel. Esse é o sistema acusatorial, esse é o sistema inquisitorial. Ele se reflete na figura antiga do rei. O rei ele acusava e o rei condenava. Não havia defensores, não havia uma pessoa específica com atribuições somente para acusar. Não havia separação entre essas pessoas. Essa é a característica típica do sistema inquisitorial, ou seja, é um juiz inquisidor, é um juiz que ele mesmo produz prova, ele mesmo busca por conta própria, sem nenhum tipo de iniciativa, sem nenhum tipo de provocação, ele busca resolver os fatos como se não precisasse das demais partes, como se não precisasse de um órgão acusador independente, como se não precisasse de uma defesa independente. O juiz por si só, ele atua de modo a sanar, a resolver todo um processo por mera convicção do que ele acha certo ou errado naquele caso em concreto. Já o sistema acusatorial, ele vem após uma revolução de que as pessoas realmente entenderam que não era justo atribuir todo esse poder nas mãos de um tirano. Então, o sistema acusatorial, basicamente, ele passa por uma distribuição dessas funções. A partir de agora, teremos uma pessoa que irá manejar uma peça acusatória, teremos uma pessoa que irá manejar a defesa do acusado e teremos uma pessoa imparcial que só vai analisar esses fatos e chegar à sua conclusão. Ou seja, o juiz ele passa a ser, no sistema acusatorial, ele passa a ser um mero espectador das provas. E depois eu posso fazer um vídeo retratando a evolução desse sistema, onde que ele surge, quando que ele surge e de onde ele foi criado. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Então, o sistema acusatorial é uma clara separação entre as funções de acusação, de defesa e de julgamento. Ou seja, agora nós buscamos um juízo imparcial, um juiz que analise as provas,
ele vai analisar as provas trazidas pela acusação, trazidas pela defesa e vai formar o seu convencimento com base nisso. Por que eu fiz essa breve digressão? Porque o nosso CPP, antes da reforma, ele trazia muitos, ainda restaram alguns resquícios do sistema inquisitorial no nosso Código de Processo Penal, como o artigo 156. O artigo 156 do CPP ele traz a possibilidade do juiz, por si só, produzir provas. Isso viola, de certa forma, o sistema acusatorial, porque você retira a imparcialidade do órgão julgador a partir do momento que você dá para ele poderes em demasia para que ele mesmo possa fazer diligências, intimar testemunhas, produzir provas. As provas no sistema acusatorial puro e original, ela passa pelas partes. As partes devem produzir a prova, não o magistrado. O magistrado ele é um espectador das provas, ele analisa essas provas e a partir desse momento ele vai prolatar a sua decisão, que é uma sentença de mérito. Então, a reforma do Código de Processo Penal trazida pelo pacote anticrime, ela esvaziou de certa forma o poder inquisitorial, o poder de decisão do juiz. E eu queria falar especificamente da prisão. A prisão preventiva, todos nós sabemos que no antigo Código de Processo Penal ela poderia ser decretada pelo juiz de ofício. O juiz poderia de ofício decretar uma prisão preventiva de quem quer que fosse, desde que já houvesse o oferecimento de uma denúncia, ou então houvesse ali uma apreensão em flagrante, uma prisão administrativa em flagrante, porque um conhecimento além do que eu quero passar é que temos que ter em mente que a prisão em flagrante ela é uma prisão administrativa, porque ela não tem ali uma ordem judicial, é uma prisão que decorre de um ato administrativo, que é um flagrante delito dado por qualquer um do povo, que pode prender em flagrante, ou então por um agente público que tem um poder-dever de atuar naquela situação. Então, a prisão preventiva, ela poderia ser decretada pelo juiz, desde que fundamentadamente, de acordo com os requisitos que há no Código de Processo Penal, se não me falha a memória, artigo 312, que fala que ela poderá ser decretada pela garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal e quando houver risco aí ao resultado do processo, né, desde que houvesse um indício suficiente de autoria e prova da materialidade, e o juiz podia decretar essa prisão de ofício. Agora, com a reforma trazida pelo pacote anticrime, ele não pode mais. A prisão preventiva agora, ela só pode ser analisada pelo magistrado a requerimento das partes ou do Ministério Público. Quer seja pelo promotor de justiça, quer seja pelo delegado, quer seja pelo assistente de acusação, porque é óbvio que o advogado do réu jamais vai pedir a sua prisão preventiva, mas essas são as partes aí que estão legitimadas inicialmente a requerer essa prisão preventiva. Então isso houve um esvaziamento do poder do juiz em decretar uma prisão preventiva de quem quer que seja. E não alterou-se somente no que tange a isso, alterou-se também em relação às medidas cautelares. As medidas cautelares contidas no CPP, elas também agora, elas não podem mais ser decretadas de ofício pelo magistrado. O magistrado agora ele precisa de uma representação, quer seja do delegado de polícia, quer seja do membro do Ministério Público, porque foi esvaziado esse poder do magistrado mandar prender, determinar uma medida cautelar de ofício, por conta dessa inovação trazida no pacote anticrime. Então, nesse sentido, o artigo 282 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 2º, ele nos traz a seguinte lição. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou seja, antes ela poderia ser decretada pelo juiz de ofício. Agora, essa palavra de ofício, ela foi suprimida e só pode somente se for a requerimento das partes, ou a autoridade policial, ou ainda pelo membro do Ministério Público. Então, em relação à prisão preventiva, nós não temos mais a possibilidade de juiz decretar de ofício. Em relação às medidas cautelares diversas de prisão, nós não temos mais a possibilidade de juiz decretá-las também de ofício. Em relação à prisão temporária, é uma pegadinha, porque na prisão temporária, o magistrado ele nunca pôde decretar de ofício a prisão temporária. A prisão temporária, uma prisão típica do inquérito policial, ela nunca pôde ser decretada pelo magistrado de ofício, sempre dependia de um requerimento ou da autoridade policial ou então do membro do Ministério Público. Prisão temporária é a prisão típica do inquérito policial, vai ser regida por uma legislação própria, com
os requisitos próprios. Existem determinados tipos, não são em todos os crimes que ela é cabível. Ela é cabível num rol específico de crimes. A doutrina considera que até que seja um rol taxativo de crimes, ele não cabe estender essas hipóteses por conta do direito à liberdade do indivíduo, violaria aí seus direitos fundamentais. Então a doutrina entende que não é cabível uma interpretação extensiva dos artigos ali, das hipóteses, das possibilidades trazidas pela lei de prisão temporária. Então, inicialmente, eu queria deixar esses bizus aqui para vocês, que o magistrado de ofício agora, uma tentativa de esvaziar o sistema inquisitorial e trazer o sistema acusatorial com mais rigor, com mais veemência para o nosso sistema processual pátrio, o legislador quis suprimir o poder do magistrado e, a partir de agora, desde a publicação da lei, o pacote anticrime, não é mais possível que o magistrado decrete uma prisão preventiva de ofício ou até mesmo uma prisão temporária nunca pôde, a pegadinha é justamente essa, na prisão temporária ele nunca pôde, ou até mesmo decretar uma medida cautelar diversa de prisão de ofício também. Queria deixar esse vídeo para vocês, queria que vocês compartilhassem e fizessem qualquer tipo de comentário aqui, serão sempre muito bem-vindos. Agradeço a atenção de todos aí, boa sorte para todos nós.